Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula neste domingo e vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê graça nessa manhã e para que Deus também console os corações. Nós recebemos aí a notícia que a avó do Giovanni faleceu. Vamos pedir para que Deus conforte toda a família. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta manhã, pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê a graça, Pai, de aprendermos e compreendermos a tua palavra. Abençoe a aula que nós vamos ter e cada pessoa que estiver assistindo que possa ser edificado, Pai. Nós também queremos colocar diante do Senhor a família do Giovanni, pedir que o Senhor conforte os corações por essa perda que eles tiveram, ó Deus, da avó do Giovanni, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo toda a família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, nós ainda estamos estudando sobre discipulado, né? E a nossa aula de hoje tem como tema Vivendo como discípulo para fazer discípulos, né? Então, vivendo como discípulo para fazermos discípulos, certo? E o que nós vamos aprender nesta manhã? Ser discípulo é praticar. A ideia de discipulado é muito mais prática do que teórica. Ainda que a palavra discípulo significa aluno, um aprendiz, mas é um aprendiz na prática. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui para vocês. Imagina você aprendendo a tabuada, por exemplo. Qual que é o processo para você aprender a tabuada? Você vai escrevendo, você vai decorando, você vai entendendo a lógica ali, né, da tabuada, e é assim que você aprende a tabuada. Pelo menos foi assim que eu aprendi quando eu era pequeno. Agora, o discipulado, ele é diferente de aprender tabuada. Ele se parece mais com aprender a jogar basquete, por exemplo. O basquete, você entende a regra do jogo, mas só isso não te faz um jogador. Você pode comprar o uniforme, você pode comprar o tênis apropriado, mas isso não te faz um jogador de basquete. Você pode entender toda a lógica do basquete e não ser um jogador. Agora, o que faz de você um jogador? Quando você pratica, quando você se exercita, né? E treina os arremessos, treina ali o preparo físico, é assim. Então, a ideia do discipulado tem mais a ver com o jogo de basquete do que aprender a tabuada, certo? E é isso que nós vamos ver ao longo da aula de hoje. Então, assim, Deus nos chamou para sermos discípulos. E não é apenas com informação que nós nos tornaremos discípulos de Jesus. Então, assim, você pode frequentar uma igreja há muitos anos, você pode ter lido vários livros, ter uma biblioteca com muitos livros e ainda assim não ser um discípulo. Você pode conhecer muito da teoria do cristianismo, da palavra de Deus e não ser um discípulo. Porque ser discípulo de Jesus tem mais a ver com prática, com treino, do que com apenas informações. As informações fazem parte, mas essas informações elas têm que se transformar, elas devem se transformar em ações. E é isso que nós vamos ver, tá? Ao longo das aulas vocês vão entender melhor. Então, ser discípulo é praticar. Nós devemos viver se queremos aprender. Então, assim, como que você aprende a ser um discípulo de Jesus? A ideia de ser discípulo de Jesus é aprender a Cristo. Como que você faz isso? Certo? Vivendo, é na prática, não é só com informação, não é só apenas recebendo conhecimento teórico. E para fazermos discípulos, nós também devemos viver. Devemos viver se queremos ensinar, devemos viver se queremos aprender, certo? Vamos ver alguns textos então para a gente entender melhor essa lógica
do discipulado como algo mais prático, né? Filipenses 4:9, olha o que diz: continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus de paz estará com vocês. Olha como Paulo trabalha com a igreja, a questão do discipulado. Continuem a praticar. Olha as palavras. Tudo que aprenderam e receberam de mim. O conhecimento, a informação. Então isso foi muito importante. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Vocês percebem que tem conhecimento, informação, mas tem prática também envolvida ali no discipulado? Vamos ver outro texto. 1 Coríntios 10:32. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Então ele está escrevendo para uma igreja que tinha conhecimento teórico, a igreja de Corinto. Ela foi fundada por Paulo, Apolo pastoreou ali, Pedro passou por ali, Timóteo passou por ali, e era uma igreja muito complicada. Ela tinha muito conhecimento teórico, mas pouca prática, certo? E Paulo fala, não se tornem tropeço. Depois ele vai continuar no capítulo 11, verso 1, e aí ele diz como eles devem viver. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, através da imitação, da observação, né? E observar o quê? A prática de vida do apóstolo Paulo. E Paulo fala, sejam meus imitadores. E nós devemos também chamar as pessoas a aprenderem conosco. É um desafio muito grande. Olha esse outro texto, 2 Timóteo 3, 10, 11. Mas você sabe muito bem o que eu ensino. Paulo está escrevendo para Timóteo, um jovem pastor. O que ele diz? Você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Não só o que eu ensino, mas como eu vivo o meu dia a dia. Então, Paulo estava dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, você tem observado que aquilo que eu prego, que aquilo que eu ensino, que aquilo que eu conheço é traduzido também no meu estilo de vida. Você tem visto isso? Aí ele continua: conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Só um parênteses aqui. Você pode dizer isso para as pessoas? Olha, você conhece o quanto eu sou paciente, você conhece o meu amor, a minha fé, a minha esperança. E aí ele continua, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei. Sabe o que Paulo está falando? Você viu como eu reagi aos a mais extrema pressão física, emocional, psicológica e espiritual. Timóteo, você viu como eu reagi diante da mais extrema pressão física, emocional, psicológica. Você viu, Timóteo? Você viu como eu suportei? E o que me aconteceu lá em Antioquia, Icônio e Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Então, um discípulo também, ele será conhecido como ele reage diante do sofrimento. A reação dele diante do sofrimento vai mostrar muito sobre quem ele é e sobre a verdadeira fé dele. Nós estamos vendo isso sobre a vida de Abraão, diante das grandes decisões, diante dos grandes desafios, como que Abraão reagiu. Como que a fé dele se mostrou ali visível, não apenas teórica. Então isso é muito sério. 1 Timóteo 4:12. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Paulo falando para Timóteo. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza.
Então, Timóteo, não adianta, para você ser um pastor, para você ser um pregador, para você ser um discípulo, não basta apenas ter conhecimento, falar bem, ter habilidades. Não é isso. Você tem que ser exemplo na conduta, no seu estilo de vida. Então, o discípulo ele é chamado a isso, a ser exemplo. Porque nós já percebemos como que o discípulo ele aprende. Ele vai aprender com outro discípulo. Como é que alguém se torna discípulo de Jesus Cristo? Através de um outro discípulo. E como isso acontece na prática ali? Não é apenas sentando numa sala de aula e recebendo informações. Isso faz parte também. Mas não é só isso. Isso aí é um ponto. A pessoa vai aprender com a conduta. Porque discipulado tem mais a ver com aprender a jogar basquete do que aprender tabuada, certo? Tito 2, do 7 ao 8. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Agora Paulo escrevendo para um outro pastor chamado Tito. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Olha só que frase, irmãos. Tudo que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sabe o que Paulo está falando para Tito? O seu estilo de vida tem que estar de acordo com aquilo que você ensina. Tem que ser um reflexo do seu ensino. Não adianta você ter uma boa teologia, um bom conhecimento teológico, se isso não refletir na sua vida. Certo? E assim, irmãos, esse é um dos principais males da igreja evangélica brasileira. É uma igreja que tem nós temos muitas editoras hoje, muita música sendo gravada, produzida, muita música ruim, mas nós temos muito conteúdo em solo brasileiro. Versões de Bíblias aos montes, mas como isso tem sido traduzido aí diante da sociedade? Como que os evangélicos têm se portado diante da sociedade? É triste até de pensar. Aí ele continua, sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. O Paulo não está falando assim que nós não seremos criticados, nós vamos. Mas nós não devemos ser criticados por causa do mau testemunho, certo? Se eles vão criticar por não concordarem, mas não porque não tem coerência, não porque não existe coerência em nós, certo? Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito, certo? Olha só olha o nível do discípulo. Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que também já estão seguindo a gente, que estão aprendendo com a gente. Tito 2, do 3 ao 5. Aqui, o apóstolo Paulo está falando para as mulheres da igreja. Como que as mulheres mais jovens iriam aprender? Com as mais experientes. Olha o que ele diz. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. Então, as mais velhas ensinam as mais jovens. Tá? As mulheres que têm mais caminhada com Cristo vão ensinar aquelas que estão chegando agora. E como isso? Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. O que Paulo está mostrando aqui? Que as mulheres mais experientes vão ensinar as mais jovens como elas devem se portar de acordo com a palavra de Deus. E como que elas vão fazer isso? Dando exemplo,
na prática, no dia a dia, né? 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, conhecida como a igreja modelo para todas as outras igrejas, tá? Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Olha só, essa igreja estava passando por sofrimento, mas procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se o quê? Modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Vocês se tornaram modelo, né? Modelo, vocês causaram uma impressão. A palavra modelo ali é a ideia aquela peça. Os mais novos não vão saber do que eu vou falar agora, mas aquela pecinha que vem na máquina de escrever. Sabe aquelas máquinas de escrever antigas? Então, ela tinha um bracinho com a letra, né? A hora que você apertava o botão, então o bracinho vinha com a letra. Aquela pecinha se chama tipos, né? É a palavra que Paulo usa para modelo, que vocês se tornaram um tipos, um modelo para as outras igrejas, né? Vocês marcam ao ponto de imprimirem nas outras pessoas o evangelho. Olha que bênção essa igreja. Devemos demonstrar com nossas vidas aos outros aprendizes. Olha só, devemos demonstrar com nossas vidas aos outros aprendizes como é guardar os mandamentos de Jesus. Devemos demonstrar com nossas vidas aos outros aprendizes como é guardar os mandamentos de Jesus. E aí tem uma pergunta para nós discutirmos aí no chat, tá? Então eu quero a sua participação, é muito importante. Como podemos ser bons o suficiente para servirmos de modelo para os outros? Olha só essa pergunta. Como podemos ser bons o suficiente para servirmos de modelo para os outros? Ah, você pode estar falando, mas isso não dá. Ué, nós não acabamos de ver agora que Paulo disse que a igreja de Tessalônica se tornou um modelo, um exemplo, né? Então é possível. Agora, como nós podemos ser bons o suficiente? Então responde aí no chat e eu vou dar um tempinho para vocês. Como que nós podemos ser bons o suficiente para servirmos de modelo para os outros? De que maneira? Né? Então isso é muito importante. Nós estamos vendo isso hoje, nesta manhã, né? Que o discipulado, ele é uma prática. Eu pratico para aprender, mas eu pratico também para ensinar. Olha só, já estou dando uma dica aí, hein? Como podemos ser bons o suficiente para servirmos de modelo para os outros? De que maneira? Como podemos ser bons o suficiente para servirmos de modelo para os outros? Vamos lá. Dê a sua colaboração. Vamos participar, né? Amém? Então, assim, enquanto vocês ainda respondem, a gente vai continuando aqui, mas podem ir respondendo aí, né? Vamos ver quem respondeu certo aí. Olha só. Aqui é uma definição do livro, tá? O Projeto Videira, o livro que eu tenho usado como base para as nossas aulas. Olha o que diz. O exemplo que devemos dar àqueles que nos rodeiam não é de alguém que guarda todos os mandamentos de Jesus. Certo? Pois
ninguém faz ou jamais fará isso. Ninguém consegue guardar todos os mandamentos de Jesus. Aí ainda até está escrito ali, não deste lado aqui da glória. Mas quando Jesus voltar e nós tivermos um corpo glorificado, aí sim, mas enquanto Jesus não voltar, nós não conseguiremos guardar todos os mandamentos de Jesus. Então, o exemplo que nós vamos dar para as pessoas que nos rodeiam não é de alguém que guarda todos os mandamentos. Então, que tipo de exemplo nós vamos dar? Aí ele continua. O exemplo que damos é de alguém que está aprendendo a guardar todos os mandamentos de Jesus, que procura crescer, progredir, ser transformado e produzir o fruto do Espírito. Voltando à analogia ali que eu tenho usado do basquete, os melhores jogadores do basquete, eles não acertam todas as cestas. Eles não acertam todos os passes, todos os lances. Eles não ganham todos os jogos. Certo? Então, essa é a ideia. Mas o que nós podemos aprender com os melhores jogadores de basquete? Perseverança, dedicação, treino, né? Para desenvolver a habilidade. Então é isso. É isso que nós vamos mostrar às pessoas que estão à nossa volta. Compromisso. Os melhores jogadores de basquete, se você for ver a história deles, eles tinham e têm compromisso com aquilo que eles almejam. Né? Então é isso que as pessoas precisam ver em nós. Desenvolvimento. Nós não somos os mesmos que começaram lá atrás. Nós crescemos. Nós estamos mais habilidosos na prática da palavra de Deus. É isso que as pessoas têm que perceber em nós. Que nós mudamos. Nós estamos mais pacientes. Nós estamos mais comprometidos. E é isso que as pessoas devem ver em você, em mim. Certo? Não é que a gente é perfeito, que nós guardamos todos os mandamentos, mas que nós estamos crescendo. Crescendo na graça, no conhecimento. Tudo que não cresce está com algum problema. Certo? Se você plantar uma árvore ali e ela não crescer, o que você vai deduzir? Tem algum problema. No solo ou na própria semente que você plantou. A mesma coisa é a vida cristã. Se você não cresce, alguma coisa está errada. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Que nós crescemos. Nem que for um pouco, mas nós crescemos. Nós não somos mais o que nós fomos um dia. Certo? Tem uma frase do John Newton, né? Eu não sou aquilo que eu fui. Eu não sou o que eu deveria ser ainda. Mas eu já, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não sou mais o que eu fui. Eu não sou o que eu deveria ser. Certo? É mais ou menos assim a frase dele. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nós não somos ainda o que nós devemos ser. Mas nós não somos mais aquilo que nós fomos um dia. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Certo? E aí uma outra definição aqui. Se queremos ver uma mudança real na cultura de nossa igreja, olha só, irmãos, precisamos começar a ver uma mudança real na cultura de nossa própria vida cristã. Por que muitas igrejas são ruins, são doentes? Qual que é o problema da igreja? O problema da igreja são os crentes, são todos os crentes. Se uma igreja não vai bem, qual que é o problema? O problema são todos os crentes. Então assim, se os crentes estiverem bem, a igreja estará bem. Certo? Aí ele diz o seguinte, então se você quer ver uma mudança real na cultura da igreja, tem que começar por você. Certo? Pela própria vida cristã. Não apenas na forma como pensamos e nas convicções que temos.
Porque assim, como a gente está vendo, eu posso ter um bom entendimento teológico, mas uma péssima prática. Aí ele continua, mas também em como essas convicções são expressas, e eu gostei desse adjetivo aqui, e corporificadas, certo? Como que elas são corporificadas? Como que elas se tornam, como que a nossa teologia, o nosso conhecimento, ele toma forma, ele toma corpo. É isso que as pessoas precisam ver em nós. Aquilo que nós cremos tomando corpo, sendo algo palpável, corporificada. Tem um texto na palavra de Deus, acho que é Mateus 3,10, eu não coloquei aqui, mas diz assim: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha só, a Bíblia fala muito nessa questão de fruto, fruto do Espírito, que nós devemos dar fruto, e a árvore que não dá bom fruto será cortada. Vamos pensar no fruto. O fruto é algo visível, palpável, é algo que serve aos outros. A árvore não se alimenta do seu próprio fruto, ela produz fruto para o outro, para que outros se alimentem. Então, é isso, as pessoas precisam ver em nós. A nossa teologia ela tem que ser, tem um termo que é usado, ela tem que encarnar. Ela tem que se tornar carne, corpo, visível. Aquilo que nós cremos deve ser visível, como o fruto é visível. A Bíblia não fala sobre a nossa, que Deus vai olhar na nossa raiz. A Bíblia diz: toda árvore que não produzir bom fruto será cortada. Certo? Então ele continua ali, mas também em como essas convicções são expressas e corporificadas em tudo que fazemos, na estrutura e norma de nossas vidas, em nossos hábitos, fala, comportamento, relacionamentos, atividades e prioridades, em todas as partes que compõem a maneira como fazemos as coisas. O Evangelho, irmãos, aquilo que nós cremos, a palavra de Deus, ela tem que refletir na maneira como eu me visto, naquilo que eu assisto, na maneira como eu falo, na maneira como eu lido com o meu corpo, na maneira como eu exponho o meu corpo, na maneira como eu lido com o dinheiro, na maneira como eu lido com o meu vizinho, com a minha casa, com os meus animais de estimação. Tem que refletir em tudo, na maneira como nós estudamos, trabalhamos, dormimos, em tudo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá: quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, Mateus 5,13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? É uma pergunta que já tem uma resposta, Não dá. Se o sal perde o sabor, não dá para recuperar ele. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Nós temos que ser sal que dá sabor, sal que salga. E olha só, o sal não precisa de muito. Quando você vai fazer a comida ali, você não precisa de muito sal. Se a igreja evangélica brasileira fosse sal de verdade, esse país estaria transformado. Porque nós somos hoje o IBGE vai dizer ali mais de 40 milhões de evangélicos em todo o país, quase um quarto de toda a população brasileira. Se a igreja, se os crentes mesmo que se dizem evangélicos fossem sal de verdade, esse país seria o melhor país do mundo. Não teria corrupção, não teria tanto escândalo, envolvendo inclusive igrejas evangélicas. Isso é muito sério. Como que está a sua vida? Se você não salgar, você não serve
para nada. Você será jogado fora para ser pisado. É isso que diz a palavra de Deus. Como eu posso crescer como discípulo ao ponto de me tornar exemplo? Como que eu posso? Eu tenho que entender uma coisa. Eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Vamos fazer uma outra analogia aqui, Vamos imaginar o seguinte. A igreja como um restaurante, né? Então você vai ali para se alimentar da palavra de Deus. Então existem várias pessoas envolvidas que preparam o alimento para você. Desde as pessoas que ficam ali na porta, desde das que limpam a igreja, tudo isso é uma preparação para que você vá até lá se alimentar. Então nós podemos fazer um grande banquete, colocar diante de você, mas nós não podemos mastigar por você. Nós podemos até colocar na sua boca, mas nós não podemos comer por você. Você é responsável pelo teu crescimento. Nós podemos dar várias estruturas, nós podemos dar suporte, nós podemos dar o ensino, como nós estamos fazendo agora, nesta manhã. Nós podemos oferecer um conteúdo, mas você tem que mastigar, você tem que comer, né? E tem pessoas que às vezes estão diante de um banquete e não se alimentam. Até olham, sentem o cheiro, lambem os beiços, mas não comem. Vão comer porcaria. Vão comer lavagem. Quantas pessoas, irmãos, fazem isso? Você é responsável pelo teu desenvolvimento. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 2,12. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Quem que tinha que desenvolver a salvação? A igreja de Filipos. Paulo está falando para aquela igreja. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Vocês devem desenvolver. Certo? Então, eu sou responsável por meu desenvolvimento. Como que eu faço isso? Através das disciplinas espirituais. Oração. Eu posso orar por você. Mas eu não posso orar a oração que você tem que orar. Certo? Eu até posso orar por você. Mas eu não posso orar a oração que você deve orar. Eu posso te dar conteúdo bíblico, mas eu não posso meditar no teu lugar. Você tem que meditar. Certo? Eu até posso fazer um jejum, buscar a presença de Deus em oração, né, pela minha vida, mas eu não posso fazer isso por você. Você tem que jejuar. Eu posso adorar a Deus, mas eu não posso adorar por você. Né? Tem uma outra disciplina espiritual que é a confissão, decorar textos bíblicos. São várias disciplinas espirituais que existem, eu coloquei apenas algumas aqui, mas as disciplinas é você que tem que fazer. Voltando lá à analogia do basquete. Se você quer se tornar um jogador, você tem que entrar em campo. Você tem que vestir a camisa. Você tem que pegar a bola e arremessar. Eu não posso fazer isso por você. Seu pai não pode fazer isso por você. O seu cônjuge não pode fazer isso por você. Você não pode fazer isso por seus filhos. Os teus filhos têm que orar. Você pode ensiná-los a orar. Você pode ensiná-los a meditar, a jejuar. Você pode ensiná-los sobre adoração, mas eles têm que fazer. Eles têm que desenvolver. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. De olho no texto, de novo. Filipenses 2,12. O que pode acontecer? A gente pode cair também numa soberba, num orgulho espiritual, quando a gente começa a desenvolver. E para nós não cairmos num orgulho nem numa soberba, nós temos que ler a outra parte de Filipenses. Então vamos ler de novo, Filipenses 2,12 e depois o 13. O 12 eu coloquei para cima da linha ali, e o 13 abaixo da linha. Então olha lá. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, quem é responsável por desenvolver a salvação? Eu sou, você é responsável por desenvolver a tua salvação. Só que olha o texto, a parte de baixo, versículo 13. Você não pode se orgulhar, achar que você é o bom, certo? Por quê? Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Tem uma outra versão que diz, porque é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Certo? Então nós desenvolvemos a nossa salvação, mas quando a gente desenvolve, a gente tem que perceber, nós temos que ser sensíveis e dar glória a quem merece a glória. Nós temos que ser sensíveis e percebermos que é Deus que está operando em nós o desejo de orar, de ler a palavra de Deus. Certo? Você é responsável por orar. E quando você orar, agradeça a Deus por ter te dado o desejo. Não só o desejo, mas o poder de realizar aquilo que Ele quer que nós realizemos. Certo? Então, eu separei algumas perguntas aqui para nossa reflexão. E essas perguntas depois eu vou mandar ali no grupo para vocês, tá? Então, assim, são perguntas para nós refletirmos agora, tá? Nós já estamos caminhando para o final. Então, são perguntas para autoanálise. Quanto tempo passo todos os dias fazendo coisas como ficar na internet? Lendo jornais, revistas, usando Facebook e outras redes sociais, assistindo televisão. Quanto tempo eu passo? É uma pergunta para nós, para fazermos uma autoanálise nesta manhã, tá? Então responda para si mesmo aí. Quanto tempo passo diante das mídias sociais, diante de coisas aí como Facebook, talvez jornal, revista. Agora olha essa outra pergunta. Quanto tempo passo por dia lendo e meditando na palavra de Deus e orando por mim mesmo e pelos outros? Certo? O que nós vamos perceber, e isso por vermos o próprio testemunho de uma forma geral da igreja brasileira, é que a igreja brasileira, evangélica brasileira, ela ora pouco e lê pouco, mas fica muito tempo nas redes sociais. E até arrumando encrenca, né? E até postando o que não deveria. Até se expondo demais de forma que não deveria. Então isso é muito sério. Uma outra pergunta para nossa autoanálise. Que novos compromissos farei para me envolver diariamente com Deus em sua palavra e orar a Ele? Como que eu vou mudar isso então em minha vida? Hábito, disciplina, tem que ter firmeza. Então aí estabeleça aí um propósito para mudar essa realidade na sua vida, para você orar mais e ler mais a palavra de Deus. O que posso fazer para aprender mais com os sermões? Não só os sermões, mas os estudos bíblicos. O que eu posso fazer para aprender mais com os sermões? Tanto na compreensão quanto na prática. O que eu posso fazer para aprender mais com os sermões, tanto na compreensão quanto na prática? Certo? Então tem gente que ouve o sermão e às vezes não entende nada do que está sendo falado ali. Por quê? Porque tem pouca leitura bíblica. Tem pouca leitura bíblica. E às vezes também tem pouco desenvolvimento, né? Bíblico, teológico. E o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Tanto na compreensão quanto na prática. Certo? Que novo hábito você poderia criar ou ressuscitar para edificar sua casa como uma comunidade de aprendizado de Cristo? Então assim, minha casa está uma confusão. Quem é responsável pelo seu lar? Pela vida dos teus filhos? Nós tivemos uma aula sobre isso.
pela sua família. O que vocês podem fazer para ressuscitar, né, ou criar um hábito aí que nunca existiu para edificar a casa? Às vezes a gente fica, voltando ainda um pouco lá na letra E, às vezes a gente fica esperando que os outros façam por nós. Isso é errado, meus irmãos. O que Paulo disse para a igreja de Filipos? Desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Às vezes a gente fica esperando que os outros façam por nós, que os outros orem por nós, que os outros leiam por nós. Isso não funciona, né? Se eu me alimentar por você, você vai morrer. Porque eu não tenho como me alimentar por você, certo? Eu posso me alimentar da palavra de Deus para cada vez eu estar melhor, para poder ser bênção na sua vida. Mas você vai ter que se alimentar. Você vai ter que comer, né? Lembrando a analogia lá. Você vai ter que mastigar. Eu não posso mastigar por você. Pense no ritmo diário e semanal de sua família. Olha só. Quais horários regulares você poderia utilizar para discussão, leitura da Bíblia e oração? Então, assim, que momentos que dá para você como família? Pense aí nos horários, um momento que tá todo mundo junto. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo fazer isso com os meus filhos na hora do almoço ali, quando nós estamos à mesa. Então eu pergunto sobre o sermão de domingo, o que eles aprenderam, né? O que eles entenderam. Depois, durante a semana, nós vamos discutindo aquilo que nós vamos lendo na Bíblia. Então eu pergunto para eles, o que vocês leram? Qual foi o texto da devocional de vocês hoje? O Natan já está lá no capítulo 15 de Mateus, o Davi está bem adiantado em Gênesis, já leu Provérbios, já leu vários salmos, eles estão lendo a Bíblia, todo dia um capítulo. Eu estou ali no livro de 2 Reis, então nós vamos discutindo entre família. Nós não somos perfeitos, irmãos, nós falhamos, mas nós procuramos fazer isso, orar nas refeições, coisas simples. Falar sobre os estudos bíblicos. Quando tem conexão, a gente assiste todos juntos ali. Depois a gente conversa sobre o que a gente aprendeu. São pequenas atitudes que podem melhorar, né? Que podem abençoar a tua casa e a tua família. Agora olha lá o que ele diz. Se não houver horários regulares, se tudo está um caos total, há alguma mudança que você precisa fazer para conseguir algum tempo? Então tem família que é muito bagunçada, cada um almoça num horário, tem gente que pega o prato, vai para frente da televisão. Tem que organizar isso aí, entendeu? Quando nós estamos ali à mesa, então assim, não fica mexendo no celular, isso é muito importante, certo? É meia hora que a gente passa junto ali, então fazer desse momento um momento de qualidade. Pense e ore em favor de cada membro da sua família. Você consegue pensar em uma questão, verdade ou luta com a qual cada um precisa de ajuda? Então, assim, você sabe o que os seus familiares estão precisando? Você consegue pensar? Então, ore por eles nessas questões. O que você poderia fazer para ajudá-los a avançar nessa área? O que você pode fazer? Eu posso orar, eu posso mandar um versículo bíblico para ele, eu posso dar um telefonema e orar com ele pelo telefone. O que você pode fazer? Eu posso comprar um livro e dar para ele, né? Mandar uma pregação, um estudo bíblico. Tem vários hoje ali no canal nosso do YouTube. Ore a Deus, peça a Deus criatividade. Pense em 3 amigos descrentes pelos quais você gostaria de orar e apresentar Cristo. Pense em 3 amigos descrentes pelos quais você gostaria de orar e apresentar Cristo. Qual é o próximo passo possível para cada um deles? O que dá para fazer?
Eu posso convidar ele para participar de um culto, eu posso enviar para ele, para que ele assista ali de forma online, eu posso marcar com ele uma reunião. Hoje tem aí aparelhos, né? A gente pode fazer pelo Zoom, pelo Google Meet, fazer um estudo bíblico. Qual que é o próximo passo? O que eu posso fazer com esse amigo meu descrente? Certo? E por último, pense e ore sobre ler a Bíblia pessoalmente com alguém que queira conhecer a Cristo. De que forma você poderia convidar essa pessoa para estudar a palavra de Deus? Certo? Então é isso que nós vimos nessa manhã. Essas perguntas aqui eu vou mandar para vocês, tá? Então não precisam ficar preocupados. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nós precisamos praticar para aprender. Olha só, nós precisamos praticar para aprender, mas nós também precisamos praticar para poder ensinar, para poder discipular, certo? E nós só seremos discipuladores, nós só vamos discipular outras pessoas se nós vivermos na prática aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos de conhecimento bíblico. Senão nós não vamos conseguir fazer discípulos de Jesus. Vamos pedir a Deus nessa manhã para que Ele nos dê graça, para que a gente pratique. A carta de Tiago fala sobre isso. A fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Você pode ter um grande conhecimento, você pode ter muitos livros, mas se você não pratica, tudo isso é em vão. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por esta aula, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que o Senhor nos dê graça para crescermos como aprendizes de Cristo, que nós possamos praticar para aprender e praticar para poder ensinar também, Pai. Nos dê graça para isso, que nós possamos crescer cada dia mais um pouco na nossa vida espiritual, pessoal, que nós possamos entender nesta manhã que nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento e que nós possamos, ó Deus, crescer, Pai, não ficarmos estagnados, que nós possamos crescer, amadurecermos mais, nos tornarmos crentes mais parecidos com Jesus Cristo. Abençoe também os nossos lares, nos dê graça, ó Deus, para que os nossos lares sejam lares, ó Deus, onde o discipulado de Jesus Cristo acontece. Que nós, que somos pais, entendamos nesta manhã que nós somos responsáveis por nossa família, por nossos filhos, por nossa casa. Que nós não fiquemos querendo terceirizar para que outros cuidem dos nossos filhos. Façam aquilo que é nosso dever fazermos. Senhor, nós também queremos orar por amigos, conhecidos, que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Nos dê graça para sermos exemplos para eles, ó Deus. Que nós possamos de alguma forma pregar o Evangelho para eles, Pai. Nos dê oportunidades, situações em que isso possa acontecer. Nos dê criatividade, Pai, das diversas formas que existem, ó Deus, que nós possamos transmitir a palavra do Senhor, orarmos, ó Deus, por estas pessoas que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Nos use como instrumentos em tuas mãos para a tua glória, ó Deus. Abençoe o nosso dia, o nosso domingo, a nossa igreja, os nossos familiares. Nos livra de todo mal, perdoa os nossos pecados, Pai, e nos dá um domingo abençoado. Nos prepare para o culto de hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. E bom domingo, bom almoço para aqueles que vão almoçar. Bom domingo para todos vocês, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Um abraço.